O anime se inicia mostrando um jovem chamado Orhun treinando sozinho, colocando à prova sua técnica com a espada para confirmar se não havia perdido o ritmo. Após enfrentar e derrotar alguns monstros, ele chega à conclusão de que sua habilidade continuava afiada. Durante o combate, Orhun reforça o próprio corpo com feitiços de suporte, aplicando melhorias físicas e encantamentos que deixam a lâmina ainda mais afiada. Esse tipo de magia costuma ser usado para auxiliar aliados dentro de um grupo, sendo raro ver um espadachim lançando esse tipo de feitiço em si mesmo. Ainda assim, esse era um método de luta único, criado e aperfeiçoado por ele ao longo do tempo. O ponto negativo é que as suas magias de suporte permanecem ativas por apenas 180 segundos, o que obriga Orhun a renová-las sem parar, repetindo o processo a cada 3 minutos para não perder o efeito. A narrativa então retorna algumas horas no passado, mostrando o momento em que Orhun foi expulso do grupo do herói por Oliver, seu amigo de infância. Anneli e Derek se mostram ainda mais duros, afirmando sem rodeios que Orhun estava sendo descartado por ser fraco e por atrapalhar o progresso do grupo. A equipe que ele e Oliver haviam formado 8 anos antes cresceu rapidamente, alcançando o rank S e se tornando o primeiro grupo a chegar ao 94º andar do Grande Labirinto do Sul. Por causa dessa conquista, passaram a ser conhecidos como o Grupo do Herói. Oliver explica que só recentemente eles perceberam o quanto um usuário de magia de suporte era realmente essencial. Durante uma missão em conjunto realizada no mês anterior, tiveram contato com outros grupos e puderam observar o nível impressionante dos magos de suporte deles, que se mostraram muito mais eficientes e poderosos do que Orhun. Tentando se defender, Orhun explica que sua magia de suporte realmente não podia competir com a de um especialista, já que sua função principal sempre foi lutar com a espada. Ele só começou a aprender esse tipo de feitiço porque percebeu que o grupo precisava de alguém que cumprisse esse papel. Mesmo assim, nenhum dos companheiros demonstra interesse em ouvir suas razões, deixando claro que já haviam contratado outra pessoa para assumir a posição de suporte no lugar dele. Diante disso, Orhun decide aceitar a saída do grupo sem insistir mais. Enquanto se afastava da sala, Anneli comenta de forma debochada que pessoas como Orhun costumavam ser chamadas de pau para toda obra. Já no presente, Orhun reafirma sua determinação em se tornar mais forte como um espadachim mágico, decidido a nunca mais ser chamado de pau para toda obra. Ele chega até uma sala com um cristal de teletransporte e registra ali seu ponto de retorno, garantindo que na próxima vez que entrasse naquela masmorra, começaria a partir daquele andar. Nesse instante, um grupo aparece correndo em pânico, dizendo que precisava fugir porque não conseguiriam enfrentar os orcs que haviam encontrado. Eles comentam que acabaram deixando para trás uma garota que tinha acabado de entrar no grupo e, segundo o líder, aquilo teria sido um sacrifício necessário para salvar os outros membros. Ao ouvir isso, Orhun sente a raiva tomar conta, já que conhecia muito bem a dor de ser abandonado por quem deveria estar ao seu lado. Ele repreende o grupo duramente, questionando a atitude deles, e exige saber exatamente onde haviam deixado a garota. Enquanto isso, a jovem luta para sobreviver, cercada pelos orcs e tomada pelo desespero. Orhun consegue chegar a tempo e intervém antes que algo pior aconteça. Ao observar a forma como ele lutava, a garota fica confusa, sem conseguir entender se ele era um espadachim ou um mago de suporte, já que até então sempre acreditou que cada aventureiro seguia apenas uma classe. Ela nunca tinha visto ninguém combater daquele jeito. Em poucos minutos, Orhun elimina todos os orcs que haviam sido atraídos para aquele local, encerrando o confronto de forma decisiva. Orhun se aproxima e pergunta se a garota estava bem. Assim que escuta isso, ela não consegue segurar as emoções e começa a chorar, deixando todo o medo que vinha acumulando sair de uma vez. Já do lado de fora da masmorra, depois de se acalmar, ela agradece pela ajuda e se apresenta como Sofia Claudel. Ao ouvir aquele sobrenome e observar com mais atenção o brasão bordado no manto dela, Orhun reconhece imediatamente de onde ela vinha. Em seguida, ele também diz seu nome. Sofia então pede, de forma educada, que ele aceite jantar com ela como forma de agradecimento. A princípio, Orhun pensa em recusar o convite, mas acaba aceitando. Quando chegam ao restaurante, Orhun observa a placa na entrada, que trazia o símbolo de um coelho, e isso confirma sua suspeita. Sofia claramente fazia parte dos coelhos de prata do céu noturno,
um dos clãs mais influentes do reino de Norritant. Já dentro do local, Sofia acaba encontrando sua irmã mais velha. Assim que vê o rapaz ao lado dela, a irmã demonstra ciúmes e questiona quem ele era, lembrando que Sofia ainda era muito jovem para estar acompanhada de um possível namorado. No entanto, ela já o conhecia. Assim como Orhun também reconhece quem ela era. Selma Claudel era a líder do grupo de Rank S mais forte dos Coelhos de Prata, além de ser considerada a maga de suporte mais poderosa de todo o reino. Também foi Selma quem idealizou o sistema em que cada integrante de um grupo deveria ter uma função bem definida: atacantes responsáveis por derrotar os inimigos, defensores encarregados de resistir aos ataques na linha de frente e magos de suporte para fortalecer e auxiliar os aliados. Era justamente essa mesma Selma, a maga de suporte excepcional, com quem Orhun havia sido comparado no passado, sendo esse um dos motivos que levaram à sua expulsão do grupo do herói, já que não era visto como alguém tão brilhante quanto ela. Selma se dirige a Orhun com um tom frio, perguntando se ele estava se interessando por sua irmã mais nova, que tinha 14 anos. Sofia rapidamente desfaz o mal-entendido, explicando que havia sido salva por ele. Mesmo assim, Selma estranha o fato de Sofia ter entrado no labirinto sozinha, pois havia dito que o clã só faria a incursão no grande labirinto no dia seguinte. Ainda assim, ao ver que a irmã estava segura, ela decide não repreendê-la naquele momento. Depois disso, Selma pede desculpas a Orhun pela forma como falou, e os três se sentam para conversar enquanto fazem a refeição. Durante a conversa, Selma comenta que não o via desde a missão conjunta realizada no mês anterior. Curiosa, Sofia pergunta de onde eles se conheciam, e Selma explica que Orhun era um membro famoso do grupo do herói. Ao ouvir isso, Sofia se levanta nervosa, claramente abalada por estar tão próxima de alguém com essa reputação. Orhun tenta tranquilizá-la, explicando que já não fazia mais parte daquele grupo. Selma se mostra surpresa com a decisão do grupo de deixá-lo sair, comentando que não fazia sentido dispensar alguém tão talentoso sem tentar mantê-lo. Orhun opta por não revelar o verdadeiro motivo de sua saída. Pouco depois, Selma decide convidá-lo para participar de uma expedição de treinamento que o clã realizaria depois de amanhã, prometendo uma boa recompensa por sua ajuda. De início, Orhun recusa o convite, mas Sofia passa a pedir insistentemente que ele aceite participar. Diante disso, Orhun pede um tempo para pensar sobre a proposta. Selma concorda e entrega a ele o endereço do local onde deveria comparecer caso decidisse aceitar. Naquela mesma noite, Orhun visita a apotecária de seu avô. O senhor agradece, dizendo que a loja vinha recebendo muitos clientes graças às recomendações feitas por Orhun. O garoto se desculpa, explicando que havia saído do grupo e que talvez não conseguisse mais divulgar a loja como fazia quando fazia parte de um grupo famoso. Mesmo assim, o avô agradece, afirmando que tinha muito orgulho dele, pois sabia o quanto Orhun lutou para chegar até ali. Para ele, independentemente de estar ou não naquele grupo, Orhun certamente encontraria seu próprio caminho. 2 dias depois, logo ao amanhecer, Orhun se dirige ao local combinado para participar da expedição mencionada por Selma. A jovem o conduz para o interior da mansão, e assim que entram, Orhun conhece Vince Briars, o líder dos Coelhos de Prata do Céu Noturno. Orhun se sente honrado por estar diante do comandante de um clã tão conhecido, mas não demora a ir direto ao ponto e questiona como a expedição de treinamento será organizada. Vince pede que Selma fique responsável por explicar tudo. Ela conta que o objetivo é avançar do 1º até o 51º andar do Grande Labirinto do Sul em apenas 3 dias, detalhando como pretendem dividir o ritmo entre avanço e descanso ao longo do percurso. Enquanto fala, surge um flashback do momento em que Selma contou a Vince que Orhun havia deixado o grupo do herói. Vince comenta que aquilo representou uma perda enorme para aquele time, afirmando que sem Orhun eles jamais alcançariam o mesmo nível de força. Selma concorda. Mesmo que a magia de suporte de Orhun fosse considerada abaixo da média, a velocidade com que ele lançava encantamentos superava a dela em várias vezes. Além disso, ele possuía uma mente estratégica, capaz de analisar cada situação e oferecer o suporte mágico no instante exato, tudo o que um verdadeiro suporte precisava ter. Vince demonstra surpresa por terem deixado alguém tão talentoso sair do grupo. Selma acrescenta que, com isso, os Coelhos de Prata agora tinham a chance de voltar ao topo. Retornando ao presente, Orhun questiona o motivo de apenas 5 aventureiros experientes terem sido designados para cuidar de tantos novatos.
Em um cronograma tão apertado, ele acredita que contratar aventureiros de rank A reduziria bastante os riscos envolvidos. Selma responde que, se tudo fosse fácil demais, não haveria aprendizado. Para ela, enfrentar dificuldades é essencial para o amadurecimento dos novatos. Orhun percebe que aquela não é a verdadeira razão e sente que algo está sendo escondido, mas ainda assim decide aceitar o trabalho. Vince agradece e informa que a recompensa será de 2 moedas de ouro imediatamente, com mais 10 moedas caso a missão seja concluída com sucesso. Orhun demonstra surpresa e questiona se aquilo não seria exagerado, já que aquela quantia seria suficiente para cobrir um ano inteiro de despesas. Selma afirma que esse é exatamente o valor que eles acreditam que ele merece. Em seguida, ela se despede, dizendo que estará esperando por ele na missão do dia seguinte. Na manhã seguinte, Orhun se encontra com Selma, Sofia e o grupo de estudantes. Ele elogia a roupa de Sofia, o que faz a garota ficar completamente corada. Selma reage com ciúmes e pergunta se Orhun tem namorada ou algo parecido. Ele responde que não, explicando que está acostumado a conversar com mulheres porque no grupo do herói havia várias e todos moravam juntos. Sofia então pergunta onde Orhun está hospedado atualmente e ele responde que está ficando em uma pousada. Selma logo questiona a irmã sobre o motivo daquela pergunta, insinuando se ela estaria pensando em visitá-lo. Sofia, visivelmente envergonhada, nega rapidamente. Mudando de assunto, Selma chama Orhun para apresentá-lo aos outros aventureiros que ficarão responsáveis por supervisionar os novatos. Orhun se apresenta como um atacante de linha de frente. O rapaz de cabelos pretos se chama Anthem e atua como defensor. O loiro se chama Bernard, também defensor, e a garota é Cat, uma curandeira. Orhun estranha o fato de ser o único atacante do grupo, percebendo que caso tivesse recusado a missão, não haveria ninguém para ocupar essa função. Selma se lembra da conversa que teve com Vince. Ela havia sugerido colocar Orhun no primeiro esquadrão, mas Vince discordou, já que Orhun exercia o mesmo papel de suporte que ela. Por isso, Selma está ansiosa para ver se ele conseguirá se sair bem como atacante. Os Coelhos de Prata estão estagnados há 1 ano e precisam encontrar uma maneira de recuperar o prestígio que perderam. Selma reúne o grupo para cumprimentar os novatos. Ela faz um discurso com o objetivo de acalmá-los, já que muitos demonstram nervosismo, e anuncia que trouxe um aventureiro extremamente poderoso, alguém que já alcançou o 94º andar, um nível que nem mesmo os Coelhos de Prata conseguiram atingir. Em seguida, apresenta Orhun como um ex-membro do grupo do herói, o que aumenta consideravelmente a confiança dos estudantes. Logo após, Selma anuncia o início da expedição. Ela se aproxima de Orhun e pede que ele acompanhe o 10º grupo, considerado o mais promissor entre os novatos dos Coelhos de Prata. Orhun se dirige até o 10º time e se apresenta. Ao notar que o grupo tem apenas 3 integrantes, ele pergunta se alguém está atrasado. O garoto de cabelos loiros responde que não. Orhun estranha, já que é incomum um grupo de novatos ter tão poucos membros. O rapaz explica que isso acontece porque ninguém consegue acompanhá-los, e por isso permanecem apenas os 3. Orhun pede que cada um se apresente. O loiro se chama Logan Hayward, líder do 10º time. Ele atua como suporte e afirma com confiança que um dia irá superar Selma. A próxima é Caroline Inglot, uma defensora. Orhun comenta que ela não usa armadura, algo incomum para alguém nessa função. Caroline explica que é uma defensora que prefere esquivar e eliminar os monstros, evitando ser atingida enquanto derrota o maior número possível de inimigos. Orhun observa que esse estilo exige muita experiência em combate e questiona se ninguém do clã tentou impedi-la. Logan responde que houve oposição, mas ela simplesmente ignorou. Orhun passa a enxergar aquele grupo como bastante problemático. Por fim, Sofia se apresenta como uma atacante de retaguarda, uma maga. A cena passa para o interior da masmorra. Caroline questiona o motivo de alguém que fazia parte de um grupo tão renomado como o grupo do herói estar participando da expedição de um clã, que poderia facilmente ser visto como rival. Orhun rebate perguntando se ela não tinha prestado atenção no que Selma havia explicado antes, deixando claro que ele não fazia mais parte daquele grupo. A garota demonstra surpresa ao descobrir que ele saiu do grupo, afinal, o grupo do herói era admirado por praticamente todo mundo. Curiosa, ela continua perguntando o que teria levado Orhun a se afastar, mas ele deixa claro que não pretende falar sobre isso. Diante da recusa, Caroline muda de assunto ao lembrar que Sofia havia comentado que alguém incrível iria acompanhar a expedição naquele dia. Ela então pergunta se Sofia estava se referindo a Orhun.
Sofia confirma, dizendo que foi ele quem a salvou e que sua força era fora do comum. Ela ainda comenta que sua irmã garantiu que nada de ruim aconteceria enquanto Orhun estivesse com eles. Caroline concorda, afirmando que era reconfortante saber que havia alguém tão forte acompanhando o grupo. Enquanto seguem avançando pela masmorra, alguns monstros do tipo lobo surgem pelo caminho. Orhun reage rapidamente e os derrota com facilidade usando um feitiço de armadilha. Aquela estratégia se mostra extremamente eficiente para lidar com inimigos que aparecem pela retaguarda, permitindo que o grupo economize tempo e evite distrações desnecessárias. Como o objetivo era alcançar o andar determinado dentro de 3 dias, perder tempo com ataques inesperados poderia comprometer toda a expedição. Depois de um tempo, o grupo finalmente chega ao 20º andar. Durante o trajeto, Orhun vinha observando atentamente os estudantes e admite para si mesmo que eles o surpreenderam. Ele havia julgado Logan apenas como um novato arrogante, mas agora reconhecia que ele era bastante competente como suporte. Se Logan conseguisse melhorar sua resistência física, teria condições de apoiar tranquilamente um grupo de rank A. Ainda assim, Orhun percebe que ele não sabia liderar nem dar ordens durante o combate, algo essencial para um encantador. Mesmo assim, ele acredita que isso poderia ser aprimorado com mais experiência. Caroline também demonstra grande habilidade em combate, mas Orhun identifica 2 problemas claros em sua atuação. O primeiro é o fato de ela partir para o ataque assim que avista um monstro, sem analisar a situação. O segundo é o uso exclusivo de 2 adagas. Embora as armas combinem com seu estilo de luta, ele pensa que talvez não ofereçam poder ofensivo suficiente para proteger adequadamente o grupo. Sofia não se destaca tanto quanto Caroline e Logan, mas ainda assim mostra um nível bem acima do de um iniciante comum. Ela aparenta ser tímida, algo que Orhun acredita que irá desaparecer conforme ela se sentir mais à vontade com os outros membros da equipe. Mais à frente, os aventureiros contratados pelo clã já estavam finalizando a batalha contra o chefe do 20º andar. Selma agradece pelo bom trabalho realizado e orienta os estudantes a se prepararem para seguir rumo ao 21º andar. No entanto, após registrarem a conquista daquele andar em seus cartões da guilda, decidem encerrar a expedição por ali naquele momento. Um por um, os estudantes fazem o registro em seus cartões. Já fora do labirinto, Selma pergunta a Orhun o que ele achou da experiência como acompanhante. Ele responde que, assim como ela havia comentado antes, o Grupo 10 possuía muito potencial. No entanto, ele também aponta que o trabalho em equipe ainda era fraco. Orhun comenta que ficou especialmente preocupado com Caroline. Selma responde dizendo que, na verdade, Caroline já havia melhorado bastante em comparação ao que era antes. Após a conversa, Selma se despede e segue seu caminho. Na manhã seguinte, assim que acorda, Orhun se depara com uma notícia que o deixa perplexo. A manchete de primeira página falava sobre o grupo do herói e anunciava que eles haviam contratado um novo encantador. Em outras palavras, a informação deixava claro para todos que Orhun tinha sido expulso do grupo. Ele sente uma forte frustração, pois esperava que mantivessem tudo em sigilo, considerando os muitos anos em que lutaram lado a lado. Tentando deixar isso de lado, Orhun se arruma e segue para o ponto de encontro. No caminho, acaba sendo abordado por Luna, uma antiga companheira de equipe. Ele se lembra de que, mesmo quando os outros começaram a tratá-lo com frieza, ela sempre foi a única que continuou agindo com gentileza. Quando foi expulso, Luna não estava presente, pois havia saído para resolver assuntos relacionados à família. Orhun pensa que, se ela estivesse lá naquele momento, talvez tudo tivesse sido diferente. Luna diz que veio perguntar se ele não poderia voltar para o grupo. Orhun já esperava por aquela pergunta, pois sempre soube que ela o valorizava muito. Ele então questiona se aquele pedido representava a vontade de todo o grupo, afirmando que tinha dificuldade em acreditar nisso depois do que leu no jornal naquela manhã. Ela responde que não, deixando claro que o pedido vinha apenas dela. Ainda assim, garante que, se ele aceitasse voltar, faria o possível para convencer os outros. Orhun responde que depois da publicação daquela matéria, não havia mais como retornar. Além disso, ele afirma que também não tinha mais vontade de voltar. Luna se desculpa, dizendo que ainda não havia lido o jornal e por isso não sabia o que havia sido divulgado. Ela segura a mão de Orhun e lembra da promessa que haviam feito de terminar o grande labirinto juntos. Essas palavras pegam Orhun desprevenido. Ele responde dizendo que aquela promessa
havia sido feita entre ele, Oliver e ela. No entanto, foi o próprio Oliver quem o expulsou do grupo, tornando impossível que aquela promessa fosse cumprida. Ele diz que lamenta a situação e se vira indo embora. Enquanto caminha, Orhun reflete que também desejava que os três pudessem voltar a ser como antes. Ele realmente queria ter cumprido aquela promessa, mas entende que agora não havia mais como voltar atrás. Ao se aproximar da entrada da masmorra, Orhun passa a refletir sobre o motivo de aquele artigo ter sido publicado justamente naquele momento. Em sua mente, surge a dúvida sobre quantos alunos ainda seriam capazes de confiar nele durante a expedição depois daquilo. A situação o incomodava mais do que gostaria de admitir. Quando finalmente chega ao local, ele percebe que vários alunos comentavam entre si, dizendo que ele havia sido expulso do grupo por ser fraco. Mesmo assim, Orhun os cumprimenta de forma educada, mas as respostas vêm frias, sem qualquer entusiasmo, algo completamente diferente do clima que havia no dia anterior. Pouco depois, Selma aparece correndo e pede desculpas a Orhun. Ela explica que não sabia que ele tinha sido expulso do grupo e que, por isso, acabou usando seu exemplo para motivar os outros alunos. Orhun responde que estava tudo bem e que ela não precisava se desculpar. Ele reforça que, independentemente da situação, daria o melhor de si durante a expedição. Bernard então afirma que confia em Orhun, lembrando que é um fato incontestável que ele conseguiu chegar ao 94º andar da masmorra. Os outros instrutores concordam, comentando que apenas esse feito já era impressionante o suficiente, razão pela qual não estavam preocupados. Selma complementa, dizendo que ele havia feito um ótimo trabalho no dia anterior e que bastava repetir o mesmo desempenho naquele dia. Orhun se dirige ao seu grupo e os cumprimenta, perguntando se eles tinham visto o jornal daquela manhã. Sophia e Caroline dizem que o jornal estava cheio de mentiras. Logan, por outro lado, questiona se o que estava escrito era verdade. Orhun responde que, em parte, sim. Ele explica que, se Logan queria saber se ele era fraco demais, a resposta era positiva, e que por esse motivo, ele não era o herói que todos imaginavam. Em seguida, pede desculpas por isso. Sophia rebate imediatamente, afirmando que ele era forte sim, lembrando que ele havia derrotado sozinho mais de uma dúzia de orques em um instante. Orhun responde dizendo que, mesmo não sendo o herói que pensavam, ainda era forte o suficiente para levá-los até o 51º andar com segurança. As garotas demonstram confiar totalmente nele, mas Logan se sente enganado, achando que foi tolo por ter ficado animado ao descobrir que fazia parte do grupo do herói. Já dentro do labirinto, no 21º andar, Orhun pensa consigo mesmo que, naquele dia, avançariam até o 35º andar. Ele também se lembra de que os instrutores não dariam nenhuma orientação até chegarem aos andares intermediários, a partir do 31º andar. Até aquele momento, os novatos avançavam por conta própria, da mesma forma que no dia anterior. Caroline assumia o papel de defensora, enquanto Sophia atacava. Orhun elogia as duas e sente alívio ao perceber que elas ainda confiavam nele, embora Logan continuasse distante. Dessa maneira, passo a passo, o grupo chega ao piso 31. A partir dali, Orhun fica mais atento, pronto para começar a dar instruções. Ele pede que todos aguardem, avisando que havia detectado monstros à frente. Logo em seguida, vários goblins começam a aparecer. Orhun ordena que Caroline os distraia, e ela avança para o combate corpo a corpo. Ao mesmo tempo, Sophia fica responsável pelo orc. Orhun então ordena que Logan utilize sua magia de apoio. Antes mesmo que ele termine de falar, Logan se antecipa e concede um aumento de agilidade. Embora Orhun perceba que Logan está indo bem, para Logan aquelas instruções pareciam básicas demais. Caroline consegue lidar com os goblins sem grandes dificuldades, mas Sophia acaba ficando paralisada diante do orc. Logan se pergunta o que ela estava fazendo e se lembra de que, poucos dias antes, ela havia sido atacada por orcs, imaginando que aquilo ainda pudesse ser um trauma. Acima de tudo, Logan se questiona por que Orhun não demonstrava intenção de ajudá-la. Ao ver o orc se aproximar, Logan decide intervir. Nesse instante, Orhun usa sua magia de apoio para reduzir a velocidade do orc. Em seguida, ele se aproxima de Sophia para acalmá-la, garantindo que tudo ficaria bem, pois ela tinha seus companheiros ao lado e também podia contar com ele. Essas palavras fazem com que Sophia se sinta mais segura. Ao se concentrar, ela consegue conjurar uma lança de fogo e derrota o orc com facilidade. Todos ficam impressionados com a cena.
Orhun destaca que Sofia era capaz de utilizar magia de nível avançado, enquanto Caroline a parabeniza pelo feito. Logan, no entanto, continua refletindo sobre o que acabou de acontecer. Confuso, ele se pergunta quem Orhun realmente era. Ele havia visto claramente Orhun usar magia de lentidão no orc, então não conseguia entender como alguém assim poderia ter sido expulso do grupo dos heróis por falta de habilidade. Algum tempo depois, o grupo chega ao 35º piso, onde se depara com uma tarântula da morte. Logan acredita que o grupo não era forte o suficiente para enfrentar aquele monstro. Mesmo assim, Orhun começa a dar instruções. Ele ordena que Logan aumente a agilidade e a resistência de Caroline, além de fortalecer a magia de Sofia. Logan se surpreende ao perceber que Orhun continuava dando orientações claras e precisas. No momento em que estava prestes a aplicar sua magia de apoio em Caroline, ela sai correndo em direção ao inimigo. Logan tenta acompanhá-la, mas Orhun o impede. Orhun avisa que, se Logan fosse para a linha de frente, estaria em desvantagem. Em seguida, ordena que Caroline pule e ataque as costas da tarântula. Caroline segue as ordens e consegue causar um dano considerável no monstro. Depois disso, Orhun pede que ela continue chamando a atenção da criatura, mas alerta que tenha cuidado, já que se tratava de uma aranha venenosa. Logo depois, Orhun ordena que Sofia imobilize o monstro. A garota conjura uma magia de vento e consegue cortar as patas da tarântula, mudando completamente o rumo da batalha. Caroline já começa a comemorar a vitória, acreditando que tudo havia terminado, mas Orhun rapidamente ordena que Logan aumente a força e também a técnica dela. Logan questiona o motivo daquela ordem repentina, porém Orhun apenas pede que ele faça isso sem perder tempo. No mesmo instante, o monstro lança sua teia e prende Caroline. Orhun orienta que ela tente cortar a teia usando as adagas, mas apesar do esforço, Caroline percebe que não está conseguindo se soltar. Diante da situação, Orhun pede que Sofia se prepare para conjurar uma magia de lança de pedra e, ao mesmo tempo, solicita que Logan use mais um aumento de força nela. Observando que Logan, naquele momento, só conseguia manter 3 feitiços ativos ao mesmo tempo, Orhun decide agir de forma discreta. Sem chamar atenção, ele utiliza sua própria magia para afiar as adagas de Caroline. Graças a isso, ela finalmente consegue romper a teia e se libertar. Em seguida, combinando o ataque de Sofia com o esforço do grupo, a tarântula acaba sendo derrotada. As garotas comemoram animadas a grande conquista. Orhun as parabeniza pelo trabalho em equipe e pede que todos retornem. Já do lado de fora da masmorra, Selma faz um pronunciamento avisando que no dia seguinte seria o último de exploração. Ela orienta todos os jovens a descansarem bem e voltarem em boas condições. Enquanto Orhun seguia caminho para casa, Bernard e Anthem comentam que pretendiam comer alguma coisa e o convidam para acompanhá-los. Orhun se surpreende com o convite, pois percebe que eles não pareciam incomodados com a situação envolvendo seu nome. Mesmo assim, ele aceita e segue com eles. Enquanto isso, Logan pergunta a Sofia se era verdade que Orhun a havia salvado alguns dias antes. Ela confirma que sim. Logan então pergunta se ele estava sozinho naquele momento, e Sofia responde que estava. Curioso, Logan pede que ela conte mais detalhes sobre tudo o que Orhun fez, perguntando quais feitiços utilizou e como lutou. Sofia explica que ele usou uma rajada de vento e também uma magia de suporte para afiar sua espada. Além disso, conta que Orhun lutou diretamente com a espada para derrotar todos os orcs. Logan fica impressionado ao perceber que Orhun era capaz de lutar com espada, enquanto utilizava magia de apoio ao mesmo tempo. Sofia comenta que não conhece todos os detalhes, mas lembra que Orhun disse que, depois de sair do grupo dos heróis, passou de suporte para atacante. Isso deixa Logan ainda mais surpreso, pois, naquele dia, Orhun havia desempenhado um papel impecável como encantador. Ele se lembra claramente de como Orhun usou suas magias de apoio e deu instruções objetivas para o grupo. Em seus pensamentos, Logan reconhece que o julgou mal naquela manhã, já que havia se sentido decepcionado ao saber que Orhun tinha sido expulso do grupo dos heróis, e não que tivesse saído por decisão própria. Essa informação fez Logan se sentir enganado, e por isso ele havia ficado irritado. No entanto, durante a exploração daquele dia, Orhun havia reduzido a agilidade do orc sem que ninguém percebesse. Logan se recorda de que esse tipo de feitiço enfraquece o inimigo, sendo classificado como um debuff.
Ele também se lembra de já ter ouvido que nem mesmo Selma costuma usar esse tipo de magia, por ser difícil de controlar. Ainda assim, Orhun parecia utilizá-la com total naturalidade. Já na luta contra a Tarântula da Morte do 35º piso, Logan entende, pela primeira vez, a verdadeira importância das formações. Quando o defensor consegue atrair o inimigo, o atacante e o suporte ganham tempo para se preparar com calma. Esse, para ele, passa a ser o jeito ideal de pensar em combate. Porém, o que mais o impressiona é perceber que Orhun calculava exatamente o momento em que as magias de apoio dos companheiros iriam se esgotar. Orhun chegou até mesmo a prever o último ataque da Tarântula da Morte. Ele parecia antecipar cada movimento possível durante a batalha. Assim, Logan compreende que existe uma grande diferença entre ele e Orhun. Ainda assim, sua curiosidade cresce ao pensar no motivo que levou Orhun a se tornar um atacante. Caroline pergunta se Orhun realmente é forte nesse papel. Sophia responde que sim, lembrando que ele conseguiu derrotar vários orcs sozinho. Caroline acha isso incrível e pensa que gostaria de se tornar tão forte quanto ele. Sophia também compartilha o desejo de ficar mais poderosa. Ao ouvir tudo aquilo, Logan conclui que Orhun provavelmente é um verdadeiro gênio. Mesmo assim, decide que não vai desistir, pois pretende aprender tudo o que puder com ele para se tornar mais forte. A cena então muda para Orhun e seus companheiros, que aproveitam tranquilamente a refeição no restaurante dos Coelhos de Prata, apreciando o sabor da comida enquanto conversam. Bernard e Anten dizem a Orhun que naquela noite eles iriam pagar a refeição e que ele podia pedir o que quisesse do cardápio. Enquanto falava, Bernard comenta que Orhun provavelmente já havia comemorado bastante por ter feito parte do grupo do herói. Orhun responde que isso não aconteceu, explicando que ficava responsável por todo o trabalho administrativo do grupo, o que quase não lhe deixava tempo para aproveitar ou se divertir. Anthem demonstra compreensão, dizendo que sabe o quanto tarefas administrativas podem ser cansativas. Bernard acrescenta que aquele artigo nunca deveria ter sido publicado e sugere que Orhun tente simplesmente esquecer tudo aquilo. Anthem então comenta que Orhun era o encantador do grupo dos heróis, mas que quando se conheceram, ele havia dito que era um atacante. Orhun esclarece que se tornou espadachim depois de deixar o grupo. Os dois perguntam o motivo dessa mudança. Orhun explica que, no começo, ele já era um espadachim dentro do grupo dos heróis, pois desde criança sonhava em seguir esse caminho. Anthem pergunta se algum de seus pais também era espadachim. Orhun responde que sua inspiração veio do avô. Ele relembra que, muitos anos atrás, um monstro apareceu em sua vila, e seu avô, que havia sido um explorador no passado, derrotou a criatura usando apenas uma espada. Aquela cena o marcou profundamente e fez com que ele decidisse que também queria se tornar um espadachim. Diante disso, Bernard e Anthem perguntam por que ele acabou se tornando um encantador, mesmo desejando tanto seguir outro caminho. Orhun explica que tudo começou quando o grupo alcançou os pisos inferiores da masmorra. O ritmo de avanço caiu de forma brusca, e apesar disso ser algo normal, já que os monstros eram muito mais fortes, naquele momento ninguém parecia entender isso. Para avançar mais rápido, o grupo passou a se apoiar nos encantadores que estavam ganhando destaque. Como Orhun demonstrava habilidade em várias funções, a escolha acabou recaindo sobre ele. Bernard e Anthem comentam que, pensando no resultado, a decisão acabou funcionando, já que o grupo conseguiu chegar ao 94º andar. Orhun concorda em parte, mas agora entende que aquela não foi a melhor escolha. Mesmo após se tornar suporte, o grupo deveria ter diminuído o ritmo e focado em se fortalecer aos poucos. Bernard e Anthem perguntam o que ele quer dizer com isso. Orhun evita responder diretamente e muda de assunto, mas em seus pensamentos surge a certeza de que as chances de o grupo do herói alcançar novamente aquele andar eram inexistentes. Bernard então pergunta como seria o espadachim ideal para ele. Orhun responde de forma irônica, dizendo que seria alguém capaz de fazer um pouco de tudo. Um espadachim que conseguisse avançar sozinho, mesmo nos pisos mais difíceis. É esse tipo de guerreiro que ele deseja se tornar. Bernard e Anthem o incentivam, dizendo que acreditam que, algum dia, ele certamente alcançará esse objetivo. A cena muda para Caroline e Sophia, que estavam tomando banho. Caroline comenta que faltava apenas mais um dia para a exploração terminar e que depois disso, elas teriam que se despedir de Orhun. Sophia diz que gostaria que ele permanecesse no grupo Coelhos de Prata.
Caroline sugere que ela diga isso diretamente a ele, comentando que talvez ele aceitasse se fosse convidado. Sofia responde que fazer um pedido assim poderia soar egoísta, mas em seus pensamentos, considera a possibilidade de pedir que ele fique. Na manhã seguinte, todos os aventureiros se reúnem na entrada da masmorra. Nesse momento, o famoso grupo dos heróis aparece, seguindo em direção ao interior da mesma masmorra, chamando a atenção de todos ao redor. Orhun segue em direção à entrada da masmorra, enquanto reflete em silêncio, acreditando que talvez aquele fosse o último dia em que trabalharia ao lado daqueles estudantes. Esse pensamento o acompanha durante o caminho. Ao chegar, é recebido com entusiasmo pelo grupo de Logan, que o cumprimenta de forma animada. Caroline comenta, cheia de expectativa, que ficaria muito feliz se recebesse alguma recompensa por concluir o último dia da excursão dentro do labirinto, acrescentando que Sofia tinha um pedido especial em mente. Antes que Sofia consiga pedir que ele permaneça nos coelhos de prata, Selma o chama, interrompendo a conversa. Enquanto caminha, Orhun acaba ouvindo alguns garotos conversando. Um deles comenta que o novo grupo do herói pretende avançar naquele mesmo dia para áreas mais profundas da dungeon. Outro responde dizendo que eles não pretendem entrar diretamente no 94º andar, já que a ideia parece ser testar o desempenho do grupo com a nova companheira. Por esse motivo, eles planejavam entrar primeiro no 92º andar. Ao ouvir isso, Orhun pensa que, se o objetivo era apenas avaliar o trabalho em equipe, faria muito mais sentido escolher um andar com riscos menores. A cena então muda para o 92º andar do Grande Labirinto do Sul. Com exceção de Luna, todos demonstram ansiedade para ver a nova integrante em ação. Eles acreditam firmemente que, com ela no lugar do suposto inútil Orhun, finalmente conseguiriam dominar aquele labirinto. Em seus pensamentos, Oliver tem certeza de que depois desse teste, até mesmo Luna perceberia que o grupo seria muito mais forte sem Orhun. A história retorna para 2 dias antes, no momento em que o grupo realizava uma festa de boas-vindas para Philly, a nova integrante. Oliver a apresenta com orgulho, descrevendo-a como uma aventureira extremamente habilidosa, alguém que conseguiu chegar ao 100º andar do Grande Labirinto do Oeste. Ele afirma que Philly seria a primeira encantadora de verdade do grupo. Derek demonstra empolgação ao dizer que, finalmente, não teriam mais que lidar com os buffs ruins de Orhun. Ele comenta que agora poderiam se divertir sem preocupação, explicando que, ao conferir os fundos do grupo, percebeu que havia muito dinheiro guardado. Ele ainda critica Anneli, dizendo que ela era excessivamente econômica, mas que agora poderiam aproveitar mais. Philly, um pouco surpresa, questiona se aquele dinheiro não deveria ser usado apenas para as atividades do grupo. Antes que ela termine de falar, Oliver a interrompe, afirmando que aquele dia era dedicado à sua festa de boas-vindas e que não havia motivo para se preocupar com isso naquele momento. Algum tempo depois, Luna chega ao local e pergunta o que estava acontecendo. Ela diz que havia acabado de descobrir que Orhun entraria no Grande Labirinto do Sul junto com os coelhos de prata do céu noturno. Oliver responde de forma direta, dizendo que Orhun não fazia mais parte do grupo e que agora eles tinham uma encantadora de verdade. Ao ouvir isso, Luna pensa que Orhun havia saído por conta própria, mas Derek esclarece que, na verdade, foram eles que o expulsaram, justificando a decisão ao afirmar que ele era fraco. Essa explicação não agrada nem um pouco a Luna. Ela deixa claro que sempre foi contra a ideia de substituir Orhun, reforçando que ele era o verdadeiro núcleo do grupo e que só haviam chegado tão longe graças a ele. Anneli é a primeira a se opor às palavras de Luna, e Oliver encerra a discussão ali mesmo. Ele avisa que, em 2 dias, o grupo iniciaria a exploração do 92º andar do labirinto e que, se tudo desse certo, avançariam até o 94º andar. Luna se posiciona contra esse plano imediatamente, dizendo que não tinha nenhuma intenção de colocar a própria vida em risco daquela forma. Mesmo reconhecendo que Philly era uma encantadora habilidosa, ela afirma que o grupo deveria aprender a trabalhar em conjunto em andares menos perigosos. Derek e Anneli respondem dizendo que já haviam passado do 93º andar antes, então acreditavam que aquele desafio seria fácil. Luna relembra que havia um dragão negro no 92º andar. Oliver responde dizendo que não havia necessidade de enfrentar o dragão negro, pois a ideia era apenas testar o trabalho em equipe com a nova integrante. Ainda assim, Luna continua achando extremamente perigoso descer sem Orhun,
Oliver, no entanto, discorda completamente e afirma que, gostando ou não, ela teria que participar de qualquer jeito. De volta ao momento atual, o grupo enfrenta um mamute e logo começa a perceber que algo está errado. A diferença é clara. Os golpes de espada de Oliver já não têm a mesma força de antes. As magias lançadas por Anneli saem muito mais fracas. A defesa de Derek perde resistência rapidamente. E quando os efeitos de suporte se encerram, todos sentem o corpo ficar pesado, como se estivessem lutando contra o próprio peso. Oliver passa a se perguntar o motivo de aquilo estar acontecendo. Em sua mente, nada daquilo fazia sentido, já que Philly era considerada mais forte que Orhun. Na visão dele, o grupo não deveria estar passando por tantas dificuldades. Confuso, Oliver questiona Philly, perguntando por que os buffs estavam acabando tão rápido. A garota pede desculpas, explicando que ainda não havia conseguido entender completamente o estilo de luta de todos. Ao ouvir isso, Oliver se lembra de que Orhun levou menos de 1 hora para compreender como cada um lutava e como aplicar os suportes da forma correta. Mesmo assim, eles continuam tentando com todas as forças derrotar o mamute. Porém, além da queda no poder individual, até o trabalho em equipe parece pior desde a saída de Orhun. Para Oliver, aquilo era inaceitável. Na cabeça dele, agora que tinham Philly no grupo, eles deveriam estar muito mais fortes do que antes. Luna, observando tudo, pergunta se eles ainda não haviam entendido o que realmente estava acontecendo. Oliver questiona o que ela queria dizer com aquilo, mas no momento em que Luna estava prestes a explicar, o dragão negro surge. Oliver fica sem entender o motivo daquela criatura estar ali, já que o dragão negro não deveria abandonar sua posição como chefe daquele andar. A criatura então desce com violência e, em um único movimento, esmaga o mamute que havia dado tanto trabalho ao grupo. Diante da cena, Luna sugere que todos fujam imediatamente. No entanto, os outros membros, tomados pela arrogância, se recusam a recuar, afirmando que já haviam derrotado aquele dragão no passado. Assim, eles decidem enfrentá-lo. Porém, logo na primeira baforada do dragão negro, Derek é arremessado para longe e perde a consciência. Oliver grita, questionando por que Philly não havia aplicado buffs em Derek, mas logo percebe que a garota estava em choque, paralisada pela situação. Em seguida, Anneli também cai desacordada após outro ataque do dragão. Luna insiste que eles precisam fugir imediatamente e pede que Oliver ganhe tempo. Ele concorda e solicita que Philly, que havia acabado de se recompor, aplique buffs nele. Com isso, Oliver utiliza seu ataque mais poderoso, a Convergência Mágica, na tentativa de enfrentar o dragão. Apesar de ser seu golpe mais forte, o ataque não causa nenhum dano à criatura. Ao perceber isso, Oliver entra em choque. Ele olha para Luna e pergunta o que deveriam fazer. Luna lembra que ele é o líder do grupo e que a decisão cabe a ele, mas sugere novamente que recuem usando o Portal Caprichoso, um item mágico destinado a fugas de emergência, que só pode ser ativado dentro de uma dungeon. Philly lembra que o Portal Caprichoso levaria todos para uma sala aleatória de chefe de andar, podendo ser tanto em andares superiores quanto inferiores. Isso significava que, ao atravessarem o portal, eles teriam que enfrentar outro chefe imediatamente. Luna afirma que, ainda assim, seria melhor do que continuar ali lutando contra o dragão negro, um chefe dos últimos andares do labirinto. Dessa forma, o grupo se reúne e ativa o Portal Caprichoso. No entanto, antes mesmo que consigam atravessá-lo, o próprio dragão negro utiliza o portal. Derek, aliviado, comenta que agora eles estariam a salvo. Luna, porém, fica furiosa e pergunta do que ele estava falando. Para ela, aquela era a pior situação possível, pois o dragão negro havia sido levado para andares mais fáceis, onde poderia acabar matando inúmeros aventureiros. Diante disso, eles concluem que precisam solicitar à guilda o teleporte forçado de todos para fora da dungeon. Todo cartão de aventureiro possui um mecanismo de teleporte que pode ser ativado pela guilda em situações de emergência. Oliver se levanta rapidamente, dizendo que precisam se apressar, mas Luna pede que ele espere. Ela aponta que Derek e Anneli não conseguem andar naquelas condições. Enquanto os cura, Luna explica que assim que solicitarem o teleporte forçado da guilda, eles terão que enfrentar o dragão negro imediatamente. Por isso, ela sugere que peçam ajuda a Orhun. Mesmo não gostando da ideia de pedir para Orhun resolver a confusão que eles mesmos causaram, Luna afirma que aquela era a única opção possível. Derek se recusa na mesma hora a pedir ajuda a Orhun.
Luna então lembra que, antes da aparição do dragão negro, ela estava prestes a explicar o motivo de eles estarem parecendo mais fracos. Segundo ela, na verdade, eles estavam exatamente iguais a sempre. Nada havia mudado neles. Surpreso, Oliver pergunta como isso seria possível, já que estavam claramente mais fracos, a ponto de nem mesmo sua convergência mágica conseguir ferir o dragão negro. Luna responde que a explicação é simples. Agora eles não têm mais Orhun. Em seguida, ela questiona se Oliver sabe o que todas as magias de suporte têm em comum. Oliver responde que a quantidade de aumento de um atributo é definida pelo usuário da magia, enquanto o tempo de duração do efeito é determinado pelo alvo. O encantador precisa reaplicar o buff antes que ele acabe, e o tempo médio de duração de um buff costuma ser de cerca de 3 minutos. Phil então explica que, normalmente, isso estaria correto. Porém, todos eles possuem resistência à magia. Por causa disso, os buffs não duram mais do que 2 minutos, e no caso de Oliver, ela não consegue manter um buff por mais de 1 minuto sequer. Oliver fica surpreso, pois nunca havia ouvido falar daquilo. Luna complementa dizendo que o próprio corpo de Oliver o torna incompatível com qualquer encantador comum, mas que, ainda assim, Orhun sempre fez um ótimo trabalho com ele. Oliver afirma que, se Orhun conseguia, Phil também deveria conseguir, já que Orhun era mais fraco do que qualquer encantador. Luna rebate dizendo que Orhun sabia dessas limitações e, por isso, desenvolveu diversas magias originais para compensar essas fraquezas. Depois de terminar a cura, eles correm em direção à guilda para informar sobre o dragão negro. Durante o caminho, Oliver comenta que, apesar de Orhun criar novas magias, ele ainda era mais fraco do que outros encantadores. Luna discorda imediatamente e explica que um dos feitiços originais de Orhun era capaz de aumentar a potência das habilidades em mais de 50 vezes. Phil acha isso impossível, afirmando que nem mesmo a prodígio Selma consegue aumentar a potência em mais de 10 vezes. Luna, no entanto, garante que é verdade. Segundo ela, era por isso que as magias de todos no grupo eram tão poderosas, e também o motivo de terem enfrentado tantas dificuldades para lidar até mesmo com um mamute daquele andar sem Orhun. Por causa desse aumento absurdo de força que Orhun fornecia, o grupo acabou se tornando arrogante e confiante demais. Anneli, por exemplo, passou a usar apenas magias básicas e talvez nem soubesse mais como lançar magias avançadas. Oliver deixou de acumular poder antes de atacar, e se tivesse feito isso, talvez ao menos tivesse conseguido ferir o dragão negro. Além disso, os feitiços originais de Orhun agiam tanto nos equipamentos quanto nos próprios feitiços. Quando os buffs dele acabavam, o grupo não sentia o corpo ficar pesado de forma repentina. Luna então pergunta se agora eles entendiam o quanto o Orhun era importante para o grupo. Oliver responde que sim, mas reconhece que naquele momento já era tarde demais. Do lado de fora da dungeon, alguns aventureiros comentam que o grupo do herói saiu da masmorra muito rápido, o que os faz acreditar que tudo estava indo bem com a nova encantadora. Ao ouvir isso, Oliver pensa consigo mesmo que eles não eram heróis de verdade, pois estavam colocando a vida de muitas pessoas em risco. Ele se lembra de que já havia derrotado o dragão negro uma vez e afirma em pensamento que não precisam mais de Orhun. E assim terminamos o 4º episódio do anime, Jack of All Trades, Party of None. Se quiserem a continuação dos próximos episódios, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar pegando os próximos vídeos. Falou e até a próxima! Acabou, pessoal!